porque a nossa estrutura é cilíndrica, né? Então, mais se adapta. Então, a gente vai olhar para o cilindro aqui e fazer as operações de simetria, né? Então, o cilindro, mais ou menos, vou pegar um pedacinho dele. Tá? Por sorte, a densidade é constante, né? Então, vamos passar o eixo Z pelo centro do cilindro. Considere aqui um ponto no espaço, tá certo? E observe as alterações, né, da configuração de carga quando eu faço operações de simetria. Tá? Nós temos, em princípio, a dependência de 3 variáveis, então eu vou fazer operações de simetria com relação à variável R, a variável φ e a variável Z. Certo? Muito bem, vamos fazer com as variáveis φ e Z. Então, se eu fizer rotação, né, de qualquer ângulo φ da estrutura, sem tirar ela, sem transladar, tá certo? O observador no espaço não nota nenhuma diferença. Tá? Então, equivalentemente, se eu estiver parado, com a estrutura parada e me mexer no espaço, mantendo a distância R constante e a altura Z constante, eu sempre observo o mesmo efeito elétrico. Tá certo? Então, então você já tem que as componentes, né, independem de φ. Né? Ou seja, nós temos o quê? Simetria de rotação, certo? Da mesma forma, sendo essa estrutura infinita, se eu deslocar na direção Z, né, o observador não nota nenhuma diferença. Né? Então, simetria de translação, isso aqui em relação a φ, né? Você tem também simetria de translação Ora, isso só é verdade porque a densidade de carga não depende de Z. Se ela dependesse de Z, isso não funcionaria, certo? Como a densidade é constante, se eu deslocar a estrutura na direção Z, eu vejo a mesma densidade sempre, certo? Então não há diferença. Né? Então eu já eliminei 2 variáveis da minha dependência aí. Né? O campo não depende nem de Z, nem de φ, né? Isso aqui, rapaz, ela tá doida. Primeiro não está selecionando a cor mais não. Vamos deixar lá. Não depende de φ nem de Z, né? E se eu me deslocar olhando de cima, né? Olhando o cilindro de cima, certo? De raio A. Estou aqui observando o efeito a uma distância R, né? Se eu pegar o cilindro de deslocar em relação a essa distância, muda a configuração, já não é a mesma, certo? Ou se eu me aproximar, né, do cilindro, certo? Eu vou sentir um efeito mais forte. Se eu me afastar, o efeito é mais fraco, né? Então, obviamente, as componentes que sobreviverem dependem dessa variável R, certo? E aí está a questão 1, né? Não tem simetria radial, certo? De translação, né? Então a gente prova, usando esses argumentos, que D é da forma essa é a questão 1, certo? É argumentar e mostrar que são operações de simetria. Só, por favor. Vamos. Vocês não querem
que ele faça a prova, quer fazer outra coisa. E chega na prova, todo mundo tem dúvida, certo? Na hora de resolver, ninguém está interessado. E a dúvida vai continuar, certo? Essas coisas são bem simples, certo? Mas é bom entender bem isso aí. Vamos se ligar, pô. Vocês estão perdendo tempo desligado o tempo todo e chega na hora você não tem tempo de estudar, certo? Na hora da prova, as dúvidas são dúvidas de que quem tivesse estudado mais não teria essas dúvidas. Quem tivesse questionado mais não teria aquelas dúvidas, certo? Eu estou mostrando que a coisa é super simples. Vocês têm que se ligar um pouco mais, certo? Se dispersar menos, né? Use o tempo da forma mais útil possível. Não perca tempo, certo? O tempo é precioso, certo? Muito bem. Então, a segunda parte é usar... O objetivo dessa questão é exatamente você entender que você usa dois conceitos diferentes para usar a lei de Gauss. Um é simetria e o outro é, essencialmente, a lei de Coulomb, né? O campo de uma carga elementar depende do inverso quadrado da distância e é radial. Né? Esse é o conceito. E com isso você quebra a sua distribuição de cargas em elementos de cargas de forma inteligente para tentar fazer superposição e determinar qual é a componente que sobrevive, né? na soma dos campos, certo? Então a letra B é exatamente isso, né? Um cilindro, certo? Eu posso ver ele de várias formas, né? Posso ver ele, vamos olhar de cima, posso ver ele, por exemplo, como um conjunto de fios infinitamente longos paralelos, certo? Né? Vários tubos aqui, certo? Né? Então, essencialmente, eu preciso ver, bom, se eu fizer isso, olhando de cima, né, a vista superior, se eu quebrar o meu cilindro em tubos, né, paralelos, eu preciso saber como é que se comporta o campo de um tubo de carga, né? Ou seja, um fio infinitamente longo de carga. Certo? Então, vamos ver. Um fio infinitamente longo de carga, a gente faz superposição, certo? Aí está um fio infinitamente longo de carga, ou seja, um tubo que faz parte do cilindro. Olha aqui para esse ponto. Divide o fio em dois, certo? Sempre as duas metades são iguais, porque ele é infinito. Tá? E quebra em cargas elementares. De cargas simétricas, 2 a 2. E compõe. Né? Você sabe que o efeito elétrico, se elas estão equidistantes do ponto, elas têm o mesmo efeito elétrico. Por quê? Porque o campo depende do inverso quadrado da distância. Se a distância é a mesma, a amplitude desse campo, a magnitude é a mesma. Então, essa carga faz um campo radial, que é a segunda informação, né? O campo de uma carga elementar é radial. E essa faz um campo radial. Ângulos iguais, o resultante é na direção normal ao eixo do fio. Então, a conclusão é essa. Se eu quebrar o cilindro em fio, e cada fio em cargas elementares, eu já construo que para cada fio o campo é radial, né, na direção AR de cilíndricas, certo? A R cilíndrica é ortogonal ao eixo do fio, certo? E agora eu vou olhar, né, o meu cilindro e quebrar ele em vários tubos, certo? Eu vou pegar 2 tubos, né? Então, o cilindro, certo? Mais ou menos, né? Vamos botar aqui o centro de eixo, certo? Mais ou menos, né? Digamos que eu quero calcular o efeito, a direção resultante do campo nesse ponto aqui do espaço. Certo? Eu posso quebrar então meu cilindro, certo? Eu pego primeiro um plano aqui que é corto o cilindro. Deixa eu apagar esse ponto aqui. Apagador. Na direção normal esse plano, certo? Ora, eu posso quebrar o meu cilindro, né, segmentá-lo assim, ó, desse jeito, certo? Por exemplo, né?